Olá, pessoal, tudo bem? Meu nome é Thiago Prux, eu sou um dos sócios da Capitalismo, nós somos uma empresa de análise e recomendações de investimentos e hoje vamos falar sobre esse tema, a possibilidade de uma grande crise, muita gente comentando sobre fim do dólar, enfim. Quero comentar disso com vocês, tá? Quero só deixar, como sempre, o convite para quem não é inscrito se inscrever no canal, para quem gostar do vídeo dar um like, compartilhar e também vou deixar para vocês aqui, hoje à meia-noite se encerra a nossa promoção Semana Trader, né, em razão aí dos 4 anos do nosso produto Full Trader, o cupom Semana Trader que dá 30% de desconto na compra desse produto vai estar aqui na descrição. Depois no final do vídeo eu falo mais a respeito dos produtos, até porque eu vou mostrar algumas carteiras aqui para vocês, tá? Hoje, pessoal, eu já quero até pedir desculpas antecipadas se o vídeo se alongar um pouco, mas eu quero passar algumas coisas que são importantes, né? Sempre que o mercado cai muito ou sobe muito, ou então nós temos algum burburinho relacionado a alguma coisa que tem muita gente comentando, nós gostamos de fazer esse tipo de conteúdo, trazer aqui a visão da Capitalismo, dos analistas da Capitalismo e, claro, a forma que a gente entende que seja interessante lidar com esses períodos, né, pessoal? Trazer na prática como nós entendemos que seja a maneira ideal de lidar com esses períodos mais turbulentos e o que fazer com os investimentos nesses momentos. Até porque o fim da nossa empresa é recomendar investimento para pessoas reais que vão colocar dinheiro real aí no mundo e não ficar divagando sobre teorias, tá? Então, estamos sempre atentos, claro, ao que está acontecendo no mercado, mas com o foco no resultado prático das coisas. E dessa vez eu quero comentar sobre esse tema que tem muita gente nos perguntando, que é da possibilidade dessa grande crise financeira que pode estourar, que seria a maior da história e que, inclusive, ela poderia fazer com que o dólar deixasse de existir ou que a gente não fosse mais negociar com dólar e que não teria mais para onde a gente correr, tá? Inclusive, eu vi um vídeo aí de mais de 2 horas com 2 pessoas comentando da onde viria essa próxima grande crise, né? A gente fica o dia todo, claro, eu estou fazendo reunião, tudo, e quando eu estou na frente do computador, sempre tem algum vídeo, a gente está sempre lendo alguma coisa. Tem dias que eu chego a olhar aí 6, 7 vídeos, fora um monte de coisa que eu leio, além do meu hobby, claro, ser o mercado financeiro. Mas a gente pode resumir em poucas frases qual é a situação que a gente está vivendo, né, pessoal? E primeiro, excluindo guerras ou então eventos como nós tivemos no ano passado relativos à questão do coronavírus, normalmente as grandes crises elas vêm em função de alavancagem, tá? E como cada vez mais as pessoas se alavancam mais e as economias crescem mais, é quase redundante a gente falar que a próxima crise vai ser a maior. Porque pelo tamanho do mercado, a chance da próxima crise ser a maior é maior. Então, possivelmente, a próxima crise vai ser maior, a que tiver lá na frente vai ser maior e assim por diante, tá? E qual é o problema que nós temos hoje, pessoal? Impressão desenfreada de dinheiro com juros baixos. E caso a gente tenha um aumento da taxa de juros, até porque a inflação pode apertar mais, principalmente em países como os Estados Unidos, né? Normalmente os epicentros de crise são lá, pode pegar todo mundo no contrapé e estourar uma bolha e a gente vê os mercados derreter. No modelo que nós vimos no ano passado e no modelo que nós vimos lá em 2008, que foi aquela questão do subprime, né? Só que isso não é de hoje, né, pessoal? Isso vem desde a época que o Fed foi criado, há décadas, né? Isso vem se exponencializando a partir ali do 11 de setembro, quando era o Greenspan, o presidente lá do Fed, na crise de 2008 e no ano passado essa impressão de dinheiro continua cada vez maior. Nós temos um problema? Claro que nós temos. Só que se nós tentarmos saber exatamente quando essa crise vai estourar, pessoal, e de que forma ela vai estourar, a intensidade que ela vai estourar, o que vai subir, o que vai cair, a gente vai ficar maluco, tá? Porque isso a gente não tem como saber. Pelo menos é uma coisa aqui que nós acreditamos, né? Eu sempre comento que desde que eu comecei a investir lá em 2004, só 2004 foi um ano tranquilo. Todos os anos tinha alguma coisa. 2005 teve o negócio do mensalão, 2006 as commodities caíram, 2008 veio crise. É crise em cima de crise, é vulcão, é terremoto, é gripe suína, gripe aviária, países quebrando, Brexit e assim por diante, tá? Então sempre tem crise, né? Eu lembro em 2007 que era certo que provavelmente a gente ia ter um conflito mundial aí que o Irã ia ser invadido. E a gente pega lá a situação no Oriente Médio, é um barril de pólvora. Sempre
tá tenso o negócio lá. E eu lembro que tinha um cliente que disse que não ia investir por causa daquilo. E imagine que cada um desses eventos que aconteceu, né, historicamente, cada crise, tem pessoas que deixam de investir, tem pessoas que fazem movimentos errados, tem pessoas que entendem que não vão investir porque o mundo vai acabar. E quantas vezes as pessoas deixam de ganhar dinheiro ou perdem dinheiro achando que elas entendem o efeito de tudo que vai acontecer. Tanto que nesse caso aí do Irã, eu perguntei na época para o cliente, se tu acha que tu não vai investir por causa disso, é uma decisão tua. Mas me fala aí o nome de 5 cidades do Irã, né? E aí ele não sabia falar, ele sabia só a capital e não sabia mais nada. Eu disse, tá, então tu tá me dizendo que tu não sabe nem o nome das cidades do Irã e tu com certeza sabe que vai ter um conflito no Irã. Né? A pessoa nunca ouviu falar nada disso, talvez ela tenha lido alguma coisa, alguém ou está simplesmente replicando alguma coisa que outra pessoa comentou, tá? Ah, Thiago, então quer dizer que isso não importa, que a gente não tem como se proteger, que a gente investe de qualquer jeito? Pelo contrário, né? Mas justamente saber que as crises virão, que os mercados vão chacoalhar, independente do que for, nos ajuda a nos preparar antes, mas sempre de forma estrutural. Porque a partir daí a gente consegue desenhar a nossa estratégia, tá? E essa estratégia, claro, não vai ser perfeita, até porque nada é perfeito nessa vida, mas ela vai fazer com que a gente foque no que importa e não fique perdendo tempo aí com besteira, tá? Tanto que a primeira coisa que o cliente da Capitalismo recebe é uma mensagem de boas-vindas, a gente manda pelo WhatsApp, manda por e-mail, e nessa mensagem tem um vídeo. E lá nesse vídeo a gente comenta que uma hora o mercado vai cair forte, 40%, 50%, e a pessoa tem que estar preparada para isso. Ela tem que se preparar desde já, independentemente da crise que vai acontecer, porque é certo que vai acontecer uma crise, da mesma forma que é certo que a gente vai pegar um ciclo bom. É parecido nos Estados Unidos, em outros países, principalmente aí de primeiro mundo, que as pessoas fazem treinamento de incêndio, né? Elas simulam como se o prédio, por exemplo, estivesse pegando fogo, para ver como elas iam atuar nessas situações. Então eles não têm como evitar que vai ter incêndio em prédios. Isso aí vai acontecer, da mesma forma que não tem como evitar que um terremoto aconteça. Mas é importante que as pessoas simulem essas situações, porque elas vão saber agir quando as coisas aconteçam. Agora, ninguém vai deixar de trabalhar porque um prédio pode pegar fogo. Ah, hoje eu não vou trabalhar porque eu acho que o prédio vai pegar fogo porque está calor demais. Né? Ninguém vai fazer isso. Da mesma forma que ninguém deveria deixar de investir porque a gente vai ter uma crise, tá? Mas sim a gente tem que se organizar para saber o que fazer quando essa crise acontecer. Porque se a gente ficar nessa loucura, pessoal, o dólar vai terminar, vai ter uma grande crise, eu tô rico, eu tô pobre, tô triste, tô feliz, tem crise, sem crise, o nosso psicológico, né, como diz o outro, ele não aguenta. E não tem coisa melhor do que a bolsa de valores e o mercado financeiro para a gente ganhar dinheiro. Mas a gente tem que estar alinhado e focando no que importa. Outra coisa que eu vi muita gente comentando e que também no nosso entendimento não faz sentido é comparar com outras épocas. Ah, mas lá em 1929... Pessoal, a única coisa que hoje, 1929, serviria como comparação é para a gente ver realmente que as crises existem e que o mercado caiu para caramba. Mas comparar a economia de hoje com a economia de 100 anos não faz o menor sentido, tá? Então, assim, a gente tem que ser racional e realista. Eu sei que é difícil, eu sei que as emoções elas tendem a aflorar. O mundo não vai acabar, tá, pessoal, mesmo parecendo. E as crises vão sempre ser as maiores. Sempre a possibilidade de uma próxima crise é ser maior que a crise anterior. Então não tem nada de mais que a próxima crise vai ser maior. Isso é uma coisa do mercado em função dessa questão da alavancagem e do tamanho da economia que cada vez é maior. Agora, quando essa crise vai acontecer, quando efetivamente ela vai estourar e de que forma ela vai estourar, isso a gente não tem como saber. Tá? Então tem que tomar muito cuidado para não agir no impulso em função dessas questões. Outra questão que a gente comenta sempre é não operar, não investir por notícias. Ah, agora tem eleições, vou vender tudo. Ah, agora tem uma crise, eu vou comprar. Agora acabou a crise, vou comprar tudo. Não façam isso, tá? A gente não recomenda agir dessa forma. Então, a gente tem que ter de uma forma bem clara como a gente vai agir no longo e como a gente vai agir no curto prazo, porque cada pessoa tem um perfil diferente. Por exemplo, os nossos clientes que operam no médio e no curto prazo, eles têm gráfico. A gente tem estratégias gráficas aí que estão há 4, 5 anos operando.
e dão resultados mais ganhos do que perda. Efetivamente, a gente vai ter perda também, tá? Mas aí o gráfico vai definir o momento de compra e o momento de venda. E a gente pode também ter proteções ativas, né? Inclusive, eu vou deixar aqui nos comentários, na descrição, eu vou deixar um vídeo aí que nós fizemos falando como proteger a carteira comprando opções de venda ou vendendo BOVA11. Claro que a gente não vai fazer isso a todo momento e vai utilizar o gráfico aqui para auxiliar nesse processo também. Tá? Agora a gente não opera por notícia. Ou a gente opera pelo gráfico ou opera pelos fundamentos. Ah, Thiago, eu não quero saber do curto prazo, né? Porque a gente atende tanto clientes de longo prazo quanto clientes de curto prazo e clientes que fazem as duas coisas. O meu objetivo é ter uma carteira e eu não quero ficar preocupado toda vez tendo que movimentar todo o meu dinheiro, como eu vi algumas pessoas comentando. Ah, tem que rever toda a minha carteira agora porque vai vir uma crise. Aí não tem quem aguente, né, pessoal? A primeira coisa é entender que a bolsa vai cair e a bolsa vai subir, tá? Isso aí invariavelmente vai acontecer. E eu tenho que entender o tamanho da minha posição. Quanto mais conservador eu for, menos renda variável eu vou ter na minha carteira, simples assim. O maior seguro daquele investidor que é muito preocupado é ter bastante renda fixa e pouca renda variável. E aos pouquinhos ele vai aumentando a renda variável dele, tá? Outra questão, pessoal, é diversificar. Eu já vou mostrar, inclusive, aí uma carteira, um modelo ali de carteira diversificada. E essa questão da diversificação é muito importante, porque em momentos de crise mesmo, a gente não consegue medir com exatidão quais são as empresas que vão se beneficiar, as que vão se ferrar com a crise, as que vão recuperar mais rápido ou assim por diante. Claro que se a gente focar, por exemplo, uma maior parte da nossa carteira em empresas que geram muito caixa, empresas que dão muito lucro, que têm margens gordas e têm histórico de atuação, essas empresas têm mais gordura para queimar e elas tendem a passar pelas crises de uma maneira mais tranquila, tá? Mas, por outro lado, às vezes a gente se surpreende. Eu dou um exemplo aqui que aconteceu no ano passado, com o setor de construção. Nós temos uma recomendação de uma empresa fantástica que trabalha com laminados, com sanitário, com essa parte de cerâmica. E o ano passado, quando o pessoal da análise entrou em contato com eles lá em abril, parecia que o mundo ia terminar, né? E quando a gente falou com eles em junho, estava bombando de pedidos. Ou seja, nem a própria empresa tinha noção do que poderia acontecer. Então, essa diversificação de setores e de empresas, não ter uma carteira com duas ações, é importante nesse sentido também. Porque caso a gente tenha uma ou mais empresas ou um ou mais setores afetados, essa diversificação vai acabar nos protegendo. Não em relação à queda dos ativos, mas em relação aos negócios, né, pessoal? E quando os negócios estão bem, né, é natural que os preços recuperem, pode às vezes demorar um pouco, mas é natural que os preços se recuperem, tá? Então eu quero mostrar para vocês terem uma ideia aqui, pessoal, na prática disso, eu vou mostrar para vocês aqui a nossa carteira moderada agressiva. Qual é o objetivo aqui dessa carteira? O objetivo dessa carteira é bater o CDI, coisa que essa carteira tem feito desde 2017. E a gente faz quase nada de troca, então o investidor vai ficar tranquilo. Ah, Thiago, se estourar a grande crise, eu estou preparado com uma carteira assim? Está preparado. Eventualmente o que a gente vai fazer é o quê? Alguma alteração, alguma coisa, dependendo de se alguma coisa não fizer mais sentido ou então se aparecer alguma oportunidade. Então a gente olha desde 2017, teve variação? Teve. O ano passado caiu aqui, caiu, né? Acaba acontecendo, caiu menos do que o mercado e depois acabou recuperando. E quando a gente compara com o CDI, a carteira rendeu quase 80% e o CDI rendeu 18%. É como se fosse uma carteira multimercado. E o que nós temos aqui? Tem multimercado, tem ações no exterior, tem renda fixa, tem ações no Brasil, tem reserva de valor, tem ouro, que é interessante também, tem carteira de dividendos, tem CDB e assim por diante. É uma carteira que já está bem diversificada, ela já está preparada para esses períodos de crise. Entendeu, pessoal? Então a gente não tem que ficar conjecturando a crise. A gente vai esperar ela vir porque a gente já está preparado, independentemente qual a crise que seja. Tá? E aqui na reserva de valor, pessoal, além dessa questão do ouro, tem dólar também. Né? Muita gente comentando, até que é o título do vídeo, que eu vi num vídeo de uma pessoa dizendo, insinuando que o dólar ia terminar no ano que vem, né? Que não serviria mais como reserva de valor, que não serviria mais como uma divisa. Pessoal, isso é uma sandice sem tamanho. Né? O dólar é a principal moeda do planeta. E por mais que a gente concorde, sim, que essa impressão desenfreada de dinheiro
faça mal para o dólar, se estourar uma crise, as pessoas vão correr para o dólar. Dificilmente vai estourar uma crise grande e o dólar vai cair. A tendência é o dólar subir, mesmo que o epicentro da crise seja lá nos Estados Unidos. Né? Eu gosto muito de Bitcoin, a gente tem recomendação de criptoativos também, mas é meio louco, né? A gente achar que vai estourar uma crise, vamos supor, no ano que vem, e ninguém vai usar dólar e vai usar Bitcoin. Ou vai voltar a trocar as coisas com sal, ou vai correr para outra moeda. Não existe isso, né, pessoal? As duas maiores economias, a China e os Estados Unidos, negociam em dólar. Todo mundo negocia com dólar, tá? Então, isso no curto prazo não existe. Mesmo, claro, a gente concordando que essa questão de impressão desenfreada de dinheiro é danosa, principalmente por essa questão aí da inflação, tá? Inclusive, eu quero acreditar que essas pessoas falam esse tipo de coisa para chamar atenção, né, pessoal? Para ganhar like, enfim, eu acho que isso aí também é natural, tá? E quero mostrar para vocês aqui também, ó, o meu portfólio. Quem é nosso cliente tem acesso ali à carteira Thiago Prux de longo prazo, que é uma carteira que já tem um perfil mais de renda variável. Basicamente, a carteira é composta por renda variável. Se a gente pegar o retorno aqui de 2017 para cá, de abril de 2017, quando essa carteira começou a ser montada só com as recomendações da Capitalizo, ela está com quase 330%, enquanto o Ibovespa está com 107%. Né? Então, como é que a gente consegue esses resultados mesmo em meio à crise? Porque a gente já tem uma estratégia bem preparada de maneira antecipada, né, pessoal? É focando no que importa, né? E não perdendo tempo aí com abobrinha, com besteira, tá? E só para vocês terem uma ideia, esse portfólio aqui, eu não gosto muito de mostrar isso aqui porque eu gosto de mostrar desde que a gente montou a Capitalizo, quando as nossas recomendações começaram a ser utilizadas para montar aquela carteira. Mas esse portfólio aqui, que é o portfólio da minha família, ele existe desde 2004. E desde 2017 que ele é montado com as mesmas recomendações daquela carteira. Mas esse portfólio aqui, ele tem mais de 4.000% de ganho, 4.200%, enquanto o Ibovespa rendeu 482% e o CDI 473%. O CDI rendeu parelho com o Ibovespa e a gente rendeu quase 10 vezes acima do Ibovespa. Por quê? Porque a gente está preparado já, a carteira está bem preparada, ela dá os chacoalhões dela também, mas ela está bem preparada previamente para aguentar esses momentos de crise. E, eventualmente, a gente faz algum ajuste fino. Não vai ficar mudando toda a carteira porque alguém falou lá que o dólar vai terminar, que o mundo vai terminar, porque, efetivamente, a gente não acredita nisso. Tá certo, pessoal? Essas informações que eu queria passar para vocês. Então, é muito importante, pessoal. Foquem no que importa. Tem uma carteira diversificada. Quem quiser pode encaminhar os investimentos para a gente, pode contratar um serviço que, efetivamente, vai estar do lado de vocês aí para ajudar, principalmente nesses momentos que podem acontecer, claro, e que são mais turbulentos. Como eu comentei, né, o nosso produto que está em promoção é o Full Trader, mas para quem quiser o nosso produto de fundos, eu vou deixar o link aqui na descrição, o Invista em Ações, que são as recomendações de longo prazo. Inclusive o Invista em Ações também está aqui no Full Trader. Tem o produto de carteiras, que tem aquelas duas carteiras ali que eu mostrei para vocês. A Thiago Prux tem a carteira agressiva e tem outras carteiras também, né? Tem o Full Trader completo e vou deixar os contatos. Qualquer dúvida, vocês podem dar uma ligada para a gente, 4003-9127. Podem mandar um e-mail para contato@capitalizo.com.br. Quem preferir, pode nos chamar no WhatsApp, link aqui na descrição. Só mandar um áudio, uma mensagem que com certeza a gente vai atender todo mundo com a maior satisfação, tá certo? Um grande abraço a todos e ótimos investimentos. Até mais!